boa tarde, tudo tranquilo? Minha leitura de hoje estava sendo sobre psicanálise. Não uma leitura muito atenta, mas aquela leitura prazerosa ali, olhando alguns conceitos, né? Eu tenho algum material sobre isso aqui comigo. Mas eu não consigo me livrar dessa questão de uma visão, uma mente talhada na filosofia, né, que lê, que observa outras áreas, outras ciências. Notadamente, a minha paixão oscila entre política e educação. Psicanálise e educação têm um vínculo, um viés muito próximo. Mas a psicanálise, ela tem alguma dificuldade de trabalhar fenômenos coletivos, como a ética, né? Como a moral, não a moral individual, mas uma moral coletiva. E eu fiquei aqui pensando com os meus botões alguns conceitos da psicanálise que eu poderia utilizar para explicar alguns fenômenos políticos que acontecem hoje. Posso dizer que, segundo a psicanálise, nós temos um inconsciente, que é um lugar que não se sabe aonde é este lugar, mas é um lugar aonde nossos desejos impossíveis de serem refletidos, onde os nossos desejos primordiais habitam, mas que não podem ser observados. É um lugar, e este lugar não é um lugar definido, porque ele se espraia na mente humana, mas é um lugar onde o meu desejo, numa forma primitiva, lá está. É um lugar aonde a civilização, ou seja, o processo civilizatório, não pode chegar. Entretanto, essa usina de energia que é o inconsciente, ela não é nem boa nem má, essa usina de energia me alimenta, me empurra, me move. Nós podemos dar um salto para dizer que este Amilcar que o aluno vê, este Amilcar que a sociedade percebe, é um Amilcar que é um Amilcar filtrado, né? Porque é um Amilcar que tem este lado pulsional, forte, energético, inconsciente, e que aparece para vocês, aparece para mim mesmo, como esse cidadão que diz bom dia, boa tarde, esse cidadão polido, esse cidadão convertido à civilização. E convertido à civilização, convertido à boa educação, convertido à moral e à ética, com algum pesar, não é? Com algum pesar no sentido que eu fui produzindo sintomas enquanto eu fui limitando, trabalhando com essa energia toda, desde bebê até agora, para que eu fosse aceito pelos demais, pelo que eu fosse aceito pela sociedade. Este meu caráter é um sintoma. Por que um sintoma, professor Amilcar? Porque ele é consequência de um trabalho para conduzir, reconduzir, transformar essa energia pura, essa energia potente que é inconsciente que está lá. É um desejo, é um desejo absoluto. Absoluto não fora de mim, um desejo absoluto, absolutamente forte, absolutamente dentro de mim e que me move e me move até agora, e como sintoma eu sou Amilcar Bernardi, tranquilo, sereno. Mas o que tem a ver? Eu fiquei pensando se esta classe média,
se essa classe média que inconscientemente trouxe o caos para a política, essa classe média que provocou a retirada de uma presidente e que continua provocando retiradas de direitos, essa classe média, de uma maneira difícil de explicar, continua através do voto, através da opinião, ratificando a diminuição de direitos que ela obteve e que agora ela mesmo se limita ao ratificar determinados partidos políticos, determinadas opiniões que levam à diminuição do papel da mulher, à diminuição do papel do trabalhador, que diminuem os direitos coletivos. Por que isso? Eu chamei de inconsciente. Creio que esta classe média inconscientemente é prenha de desejos, E esses desejos fazem com que ela avance de maneira voraz em cima das benesses que a sociedade já pronta. Vamos imaginar alguém que está nascendo agora, está se desenvolvendo, ele vê uma sociedade já pronta e ele voraz se aproxima. E agora, um dos sintomas que essa classe média voraz passa a ter é a covardia. Como assim? Essa sociedade que dentro dela, de maneira inconsciente, tem essa voracidade que consome pessoas pobres, que consome trabalhadores, que derruba árvore, essa sociedade que mente, a sociedade média, que é capaz de não querer pagar a sua empregada doméstica o que lhe é devido. Essa sociedade tem como um dos sintomas, uma das características da personalidade dessa sociedade é a covardia. Mas, professora Milka, que covardia? A covardia dessa classe média é a covardia de não perguntar-se por que ela é hipócrita. A covardia de perguntar-se por que ela é capaz de odiar o pobre e clicar no Face mensagens de amor ao próximo. Por que ela não é capaz de refletir por que tem um discurso contra a corrupção e se corrompe quando vota imaginando ter vantagens? Por quê? Que ela é capaz de desejar a infelicidade do outro, mas reza na igreja pedindo a felicidade de todos. Essa covardia que impede que dá até medo e impede que a filosofia continue sendo trabalhada nas escolas, porque há um movimento forte para bloquear a filosofia. Medo da história também nas escolas. É um medo, que é um sintoma. É um medo de pensar por que faz isso. Porque se essa comunidade mediana, que é mais pobre do que rica, que odeia tanto o pobre e ama tanto os ricos, se ela conseguisse driblar esse medo de pensar sobre si, ela conseguiria ver que ela está sendo vítima, tomara que inconsciente, vítima daquele desejo de consumo da pessoa, consumo de tudo, aquele desejo de consumo egoísta. Mas é um desejo de consumo tão egoísta que não pode ser aceito. A sociedade média, a classe média, não teria a coragem toda, ou muitos,
de abrir o jogo e gravar vídeos e ir ao Face dizendo: eu sou egoísta e quero mais que se exploda. Eu sou egoísta e não estou preocupado com o planeta. Eu estou preocupado com a minha bolsa de marca. Não estou preocupado nem com o meu filho, nem com o meu neto. Eu não me interesso pelo futuro. Eu não me interesso pelo país. Eu me interesso por consumir gentes, consumir pessoas, consumir coisas. Parece-me que se toda a classe média pudesse ir ao divã, a maior dificuldade do terapeuta seria trabalhar com ela uma explicação dela por ela mesma por que ela destrói tudo. Por que ela é tão daninha sob este ponto de vista, né? Do consumo exacerbado de tudo e de todos. Talvez essa covardia fosse tão grande que ela assassinaria o terapeuta. Talvez nós, classe média, nós, classe média, estejamos num momento de crise, no sentido de que essa violência toda que nós desejamos aos outros é um mecanismo que está tentando pôr para fora esse ódio, essa raiva que talvez a própria classe média tenha de si mesmo, porque ela sabe ser hipócrita. Ela está se defendendo, odiando a todos que falam de uma vida melhor, uma vida cooperativa, uma vida bacana para todos. Ela tem ódio, e é um ódio que ela não consegue explicar esse próprio ódio. Também pudera, porque é mais um sintoma. A sociedade é um sintoma, né? Eu sou um sintoma de como eu lido com minhas coisas interiores. A sociedade média, a classe média, está com enorme dificuldade, novamente, de trabalhar com o seu desejo, com a sua volúpia, com o seu consumismo visceral. Ela já em 64 fez seus estragos para não mostrar o seu interior. Agora está fazendo de novo. E apela a Deus como um tremendo superego para que Deus o proteja, que tire dela esses comunistas, que tire dela essas pessoas, tudo da esquerda, essas pessoas que vão para Cuba, que vão para longe. Na verdade, é um sintoma, porque esse ódio todo é o medo, é a covardia de olhar para si mesma e descobrir que ela não está preocupada com nada, nem com ninguém, e quer apenas consumir essa vida e acaba consumindo a si mesma, porque ao defender os ricos e ao odiar os pobres, a vida passa, a vida voa e ela também passa e morre sem consumir o tanto que gostaria de consumir. Um abraço e até a próxima.